De acordo com a Sociedade Brasileira de DTM e Dor Orofacial, a prevalência e sinais e sintomas da disfunção temporomandibular varia entre 40% e 50% na população adulta, 20% a 30% entre os adolescentes e em torno de 16% em idosos. E mulheres, gente, são pelo menos 4 vezes mais propensas a sofrer do transtorno. Esses dados mostram a importância de falarmos sobre esse assunto, que ainda gera muitas dúvidas. Por isso, com muita alegria, eu recebo aqui no estúdio o cirurgião dentista e especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial, Dr. Roberto Pedras. É um prazer receber você aqui hoje, viu? Seja bem-vindo ao De Bem com Você. Obrigado. Fique à vontade. Fala desse assunto, Roberto, que é um assunto que gera confusão. Até porque a gente escuta muito falar sobre ATM, DTM. No final das contas, o que é isso, O que é ATM e qual que é a diferença com DTM? Bom, então, na verdade, para a gente discutir ATM, que é uma sigla, eu acho que é muito importante a gente discutir antes o que é sistema mastigatório, Porque a ATM faz parte de um sistema. Então, o sistema mastigatório é um sistema do corpo humano que é responsável por mastigar, por falar, por engolir, E dentro desse sistema, ele é composto por diversas estruturas anatômicas. Uma delas é a ATM. O que é a ATM? É a articulação temporomandibular, que é exatamente isso aqui, Essa articulação aqui da mandíbula que se encaixa na base do crânio, essa articulação é conhecida como ATM, ou articulação temporomandibular, que é responsável e que auxilia nessas funções desse sistema mastigatório. Ou seja, ela ajuda na mastigação, na deglutição, na fala. Isso é articulação temporomandibular. Mas é importante frisar também que o sistema, além da articulação temporomandibular, é composto por músculos. E através da contração desses músculos, que são considerados músculos da mastigação, é que a gente consegue executar todas essas funções relacionadas a esse sistema. Muito interessante falar disso, Porque é um pouco confuso, Roberto. Algumas pessoas muitas vezes confundem, eu tenho ATM, como se fosse o problema. Mas o problema, a gente está falando de DTM, É isso mesmo? Sim. Acho que é muito interessante desfazer essa dúvida, que é extremamente comum, inclusive, Nikelly. A ATM é uma articulação, assim como qualquer outra no corpo. Todo mundo tem joelho, todo mundo tem ATM. Agora, quando eu me refiro a DTM, eu me refiro a disfunção temporomandibular, que é um termo que se refere a condições patológicas ou a problemas que afetam tanto a articulação temporomandibular ou ATM, mas também os músculos da mastigação. Então, DTM não é exclusivo, não se refere somente a problemas que afetam a ATM, mas também se refere a problemas que afetam os músculos da mastigação ou músculos mastigatórios. Então, esse é um termo coletivo, que, vamos dizer assim, que engloba vários tipos de problemas que afetam exatamente essas estruturas. E isso é DTM ou disfunção temporomandibular. E quais são os sinais, Roberto? Quais são os sinais ali que indicam, sintomas, que tem algum problema nessa região? Tá. Na verdade, quando a gente fala em sinais e sintomas das disfunções temporomandibulares de uma forma geral, 3 são os principais. O principal sintoma é a dor. A dor é o principal sintoma das disfunções temporomandibulares. Mas dor, principalmente localizada na região de ouvido, dor localizada na região de mandíbula, essas dores mais espalhadas, ou mesmo dores localizadas na região de têmpora, ou seja, alguns tipos de dor de cabeça, são características das disfunções temporomandibulares. Mas é importante entender também que sempre essas dores, quando elas são desencadeadas pela mastigação, ou quando as dores são desencadeadas ou precipitadas, por exemplo, pelos movimentos da mandíbula ou pela abertura de boca, compõem exatamente essas características principais das dores que são sintomas das disfunções temporomandibulares. Mas olha, tem disfunção temporomandibular que não tem dor como sintoma, que é um outro sintoma ou sinal clínico, que é a presença de barulhos aqui nessa articulação da boca, perto do ouvido.
Então, muita gente se queixa de estalo, de clique, ou às vezes de um certo ranger dessa articulação. Esse é um outro sinal e ou sintoma de uma disfunção temporomandibular também. E nem sempre é acompanhado de dor. E nem sempre esses sinais justificam a dor do paciente. Tem gente que pode ter um clique ou um estalo e não sentir dor. Tem gente que tem dor e não necessariamente está associado a um barulho nessa articulação. E um outro sinal ou sintoma são os movimentos mandibulares irregulares. Então tem gente que às vezes tem dificuldade em abrir a boca, tem pessoas que ao abrir amplamente a boca têm dificuldade em fechar a mandíbula, né? Então existem esses 3 principais sinais e ou sintomas. E alguns outros sintomas mais incomuns, mas que podem acompanhar, são zumbido, plenitude auricular ou aquela sensação de ouvido entupido e tonteira. Tá? Então são sintomas incomuns, mas que também podem acompanhar aí as disfunções temporomandibulares. É interessante você falar sobre isso, porque a gente vê, né, que pode se manifestar de formas diferentes em diversas pessoas. Né? São sintomas diversos e importantes. Agora, nós publicamos algumas enquetes lá no Instagram da TV Horizonte sobre esse assunto de hoje. Né? Inclusive, eu convido você que está aí assistindo a gente para seguir o perfil no @TV Horizonte Oficial e interagir com o nosso programa. Dessa vez, as enquetes foram sobre as causas, doutor Roberto. As causas dos problemas que podem afetar a nossa ATM, que é essa articulação responsável pelo movimento de abrir e fechar a boca. Nós vamos exibir os resultados e você vai contar para a gente um pouquinho sobre eles, pode ser? Então vamos ver. Sim. A primeira enquete foi: mascar chiclete pode ser benéfico, pode trazer benefícios para a ATM. Mito ou verdade? Olha lá, ó. 52% acha que é verdade, mas 48% acha que é mito. Ficou assim, quase dividida essas opiniões, né? Na verdade, mascar chicletes pode ser... pode causar, na verdade, pode agravar problemas na articulação temporomandibular. Mascar chicletes é considerado um hábito. É um hábito parafuncional, é um comportamento oral. Então, esse mascar chicletes, na verdade, pode não causar, mas contribuir para problemas na articulação temporomandibular ou mesmo problemas na musculatura mastigatória. Frisando sempre que não quer dizer que a pessoa vai ter problemas porque masca chicletes, mas é um fator que predispõe e contribui para problemas nessas estruturas. Legal, então tá falado aqui que é mito, hein, gente? Mascar chiclete não vai ajudar assim dessa forma, não. Então vamos para a próxima enquete agora, que é, olha só, sempre assim a ver com as causas, né? Roer unhas e morder objetos podem causar problemas na ATM. Assim como mascar chicletes, roer unhas ou mesmo morder qualquer tipo de objeto, isso pode causar uma sobrecarga no sistema. Né? E essa sobrecarga no sistema pode predispor a condições patológicas que acometem essas estruturas. Ou seja, mascar chicletes, roer unha, morder qualquer tipo de objeto também pode contribuir ou podem contribuir para problemas na articulação temporomandibular. Então, na verdade, é uma verdade. Tá certo, fica esclarecido, né? Vamos para a última enquete, então? Essa aqui eu acho muito interessante porque a gente fala sobre DTM, sobre ATM, e quando a gente fala de bruxismo, isso fica mais compreensível na cabeça das pessoas, né? Então, a gente fez essa relação, olha só. Será que o bruxismo, ele pode causar a DTM? Os nossos seguidores, Roberto, acreditam que é verdade. Né? E eu acho que quando a gente colocou ali a palavra bruxismo, ficou até mais fácil de compreender aquele assunto, né? Eles estão certos? Então, eu acho que um primeiro ponto é esclarecer a respeito do bruxismo. O que é bruxismo? Né? Bruxismo não é DTM, bruxismo não dói, né? É muito inadequado raciocinar desse jeito, mas bruxismo é a musculatura mastigatória que está contraindo excessivamente e sem necessidade em momentos onde deveria estar descansando. E isso também pode contribuir para sobrecarregar as estruturas desse sistema. Então, na verdade, o bruxismo é um dos fatores que pode contribuir para as disfunções temporomandibulares de uma forma geral, sim, mas nem sempre, muitas vezes, o único. Entendi, não vai ser necessariamente ali a causa. Não necessariamente, né? a causa. Então vamos já falar sobre as causas. A gente fez essa interação com o pessoal do nosso Instagram, que é sempre muito interessante ver a opinião, né, do pessoal que está acompanhando o nosso programa. Mas, Roberto, quais são as causas da DTM? O que pode causar?
Então, na verdade, quando a gente fala de DTM ou disfunção temporomandibular, é importante dizer que não existe uma causa. Na maioria das vezes, tá, existem vários fatores que, de alguma forma, contribuem para aquela disfunção daquele indivíduo. Então, a etiologia é multifatorial, ou seja, vários fatores contribuintes. Às vezes, para uma determinada pessoa, um fator é mais importante do que outro. Para outra pessoa, outro fator pode ser mais importante. E é isso que caracteriza a individualidade, é isso que caracteriza o porquê que cada caso é um caso, né? Mas, de uma forma geral, quando a gente fala em fatores etiológicos ou fatores que contribuem para as disfunções temporomandibulares, um deles é a sobrecarga do sistema, como a gente acabou de discutir, inclusive. Mascar chicletes, roer unha, morder lábio, morder bochecha, morder objetos, bruxismo, né? Porque são considerados traumas para a articulação e mesmo para a musculatura mastigatória. Mas também existem outros, né? Por exemplo, fatores sistêmicos, às vezes doenças sistêmicas podem repercutir no sistema mastigatório e outros problemas sistêmicos também podem contribuir para problemas nessa região ou para dores crônicas nessa região, né? E aí, na verdade, a disfunção é secundária, como, por exemplo, a fibromialgia ou mesmo a enxaqueca, de alguma forma, também se sobrepõe e influencia as dores por disfunção temporomandibular, assim como, por exemplo, também é importante frisar que fatores psicogênicos ou psicológicos ou psíquicos, em alguma medida, também são fatores que contribuem para essas disfunções porque acabam alterando a percepção de dor, principalmente nos casos de dores mais crônicas. Então, existem vários fatores que contribuem. Sim, pois é. Eu ia fazer exatamente essa pergunta, né? Qual que é a relação dessas disfunções com o nosso estado emocional, né? Até tem essa questão de apertar os dentes também, né? Essa coisa da tensão que aquela pessoa fica, talvez um estresse, uma ansiedade. Isso pode influenciar, então? Então, assim, existem dados interessantes que verificam a relação de depressão com disfunção temporomandibular, não necessariamente com bruxismo nesse momento, mas de transtorno da ansiedade generalizada com disfunção temporomandibular, transtorno somatoforme ou somatização com disfunção temporomandibular. E a prevalência é alta, ou seja, vamos colocar assim, aproximadamente 40% a 50% das pessoas com disfunção temporomandibular verificou-se a depressão. Então existe uma associação muito grande. Eu não estou dizendo que existe uma relação de causa e efeito, mas uma associação entre esses dois fatores. Ou seja, a depressão influencia na disfunção temporomandibular, principalmente a dolorosa, a que tem dor. Então, nesse contexto, é muito importante, por exemplo, abordar a depressão também, para que você consiga uma melhora mais efetiva no tratamento dos casos de disfunções temporomandibulares dolorosas, assim como quaisquer outros quadros de dor crônica pelo corpo, né? Então, esse é o contexto que existe entre os fatores psíquicos, de uma forma geral, e as disfunções temporomandibulares, mas principalmente as dolorosas. Sim. E você, Roberto, que lida, né, com isso diariamente, né? Você percebe um aumento de procura no consultório? Olha, na prática, por observação minha, sim, muita. Ao que parece, existem indícios do aumento da prevalência desses sinais e sintomas após a pandemia, né? Então, sim, isso repercute muito no consultório, mas tem repercutido muito também no sistema público de saúde. Esse é que é o ponto. E aí eu acho que vale muito a pena salientar que o próprio Estado, né, a Secretaria de Estado de Saúde, através da Coordenadoria de Saúde Bucal, eles estão implementando a linha de cuidado em disfunção temporomandibular no estado de Minas Gerais, o que é pioneiro no Brasil. Exatamente por causa dessa demanda e também por causa da falta de profissional que saiba atender de uma forma adequada esses pacientes. Legal. Isso mostra, então, a importância, né, de tratar esses sim. casos.